hoje eu estou com uma protagonista aqui maravilhosa da sustentabilidade. Nelinha do Babaçu, ela é minha amiga em primeiro lugar, né? Sim, é verdade. Seja bem-vinda, Nelinha. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada. E eu estou muito feliz de estar aqui também. Para mim é um presente, estar aqui com você, Beta, assim, maravilhoso. Então, estou muito feliz também de estar aqui. A Nelinha, onde ela tá, gente, ela vira protagonista, né? Protagonista é exatamente aquela pessoa que faz diferença na vida do outro. Então, a Nelinha, por onde ela passa, ela conquista pessoas, conquista lugares, conquista negócios também. Sim, negócios, é isso aí. A Nelinha tem uma história muito linda e eu queria compartilhar esse momento, Nélia, porque eu acho que o objetivo do protagonista, desse meu quadrozinho aqui que eu falo, né, desse meu cantinho aqui no meu Instagram, é proporcionar conhecimento para as pessoas, sabe? Dar insights, assim, para as pessoas crescerem, se motivarem, se inspirarem, sabe? Então é muito importante, eu me sinto até muito privilegiada de ter mulheres tão fortes do meu lado e pessoas que me inspiram e poder poder estar passando isso para outras pessoas, para outras mulheres. E a sua história é demais, Nélia. Você começou, me fala aí, qual que é o início de tudo isso? Você começou como cozinheira, não foi? Na verdade, eu digo que o começo tudo, eu sempre falo que a melhor forma da gente combater a desigualdade é aproveitando as oportunidades e fazendo conexões. Então, a primeira oportunidade que eu tive na vida, aberta por Deus, porque eu acho que sem Deus nós não somos nada, nem chegamos a lugar nenhum, que eu sei que você também é assim. Sim. Foi uma família, né? Uma família, eu sou da Baixada Maranhense, né? No Maranhão, do município de Palmeirândia, e meus pais, eu sou filha de uma quebradeira de coco e de um lavrador. E na época, 1980, final dos anos 70, o que acontecia? Na região do povoado de Santa Eulalia não tinha escola. Minha mãe, ela não sabe ler nem escrever, mas meu pai, ele tinha aquele sonho de que os filhos estudassem. Uhum. E aí ele não tinha condições financeiras de manter nós numa cidade tipo Pinheiro ou São Bento para estudar. E aí uma tia minha, que estava em São Luís a tratamento, um médico, falou que a mãe dele precisava de uma menina para fazer companhia e que eles botariam essa menina para estudar. Então, essa foi minha primeira oportunidade. Eu fui para essa casa, Dona Doninha Baldez, onde pela manhã eu ajudava nos serviços domésticos. Naquela época, a gente encerava a casa, a gente passava a enceradeira e vinha com a franela. Você vai pela enceradeira também, minha mãe botava no anzol para trabalhar. Vinha com a franela, mas quando dava o horário da escola, aí ela mandava eu tomar banho, almoçava e eu ia para a escola. Essa foi minha primeira oportunidade. Aí depois disso, eu fui para Brasília, tua terra natal. Minha cidade. E aí, com um filho dela. Aí, quando eu fui, o filho dela veio de Brasília passar férias em São Luís, e ele tinha 2 filhos, e eu fui para ser babá do filho deles. Tempo depois, Dona Doninha foi e me trouxe de volta, porque eu estava estudando à noite, e na época eu tinha 14 anos, ela achou que era muito jovem para estudar à noite, e voltou, me trouxe de volta para São Luís, e depois eu fui para o Rio de Janeiro com a outra filha dela, que foi fazer o doutorado. E foi aí, graças a essa ida para o Rio de Janeiro, que eu fiquei, casei e acabei até conhecendo você e acabou. Aí eu fui primeiro, casa que eu trabalhei, foi na casa da Dona Doninha Baldez. Depois, no Rio de Janeiro, eu trabalhei em várias casas e depois, no momento da minha vida, depois de já ter casado, eu vim para São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, quando eu casei, eu parei de trabalhar durante um tempo. Meu marido, ele era um pequeno empreendedor do ramo da construção civil, então ele tinha uma situação financeira legal, não era rico nem classe média alta, mas tinha uma situação legal, então ele falou, não, precisa trabalhar. Mas depois de um tempo a gente acabou vindo para São Paulo, meu marido resolveu empreender em São Paulo, né, que a gente sabe que São Paulo é a cidade do nosso país da oportunidade, que acolhe todo mundo e dá oportunidade, né, graças a Deus, e que você pode crescer. Então ele acabou vindo para cá. E aqui aconteceu também o seguinte, eu falo que São Paulo, ele me deu o melhor, eu vivi o melhor e vivi o pior, mas eu amo São Paulo. E aqui em São Paulo nós tivemos uma época que as casas de jogos, né, era igual as bet hoje em dia no mundo, né? Tinha muito cassino, muito não cassino, era? Muito cassino, os eu bingo, também cheguei bingo, era bingo, não era cassino, era bingo. Eu já cheguei então, em bingo. tipo assim, aqui vivia, e na época tinha pessoas que eram da sinuca, como Rui Chapéu, e meu marido trabalhava muito para vários engenheiros,
E meu marido trabalhava num sistema que se chama, ele fazia o serviço, né? E depois ele recebia, né? Uhum. Então, eram os arquitetos que ele conhecia e tudo. Então, e ele acabou com uma época que ele fazia mais casa de jogos. E aí foi quando veio a lei em São Paulo que fechou todos os bingos. Então ele quebrou. Uhum. E aí a gente ficou numa situação muito delicada. E aí o que eu fiz? O que eu sabia fazer na minha vida? Eu sabia trabalhar em casa de família, eu era cozinheira, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha família. E aí eu resolvi voltar a trabalhar. E assim foi, meu primeiro emprego como cozinheira aqui em São Paulo foi na casa de um empresário e de uma empresária que foi com quem eu aprendi especulação no mercado financeiro. Nossa! É porque, assim, quando a gente Eu estava até fala, preparando, né, né? de empreendedorismo, a gente fala, né, é que tipo assim, um empreendedor, ele tem que, primeira coisa, a gente tem que aprender tudo, a gente acaba tendo que se especializar em tudo. E aí o que aconteceu? Com ele, eu aprendi como se especular no mercado financeiro. Como é que se você vai fazer um bolo, você tem que saber quem compraria esse bolo teu, quando você compra o produto mais barato. Mas desde eu sair da minha terra há 11 anos, quando eu voltei aos 14 para passar a primeira férias, eu vi que a vida do meu pai estava mudando. Uhum. Eu cheguei lá antes, sabe, Beta, na casa dos meus pais a gente tinha 2 pratos, um bule verde, 2 caldeirão, e minha mãe tinha acho que 2 ou 3 colheres. Então quando a gente ia comer, isso quando eu saía aos 11 anos, minha mãe botava uma folha da bananeira em cima da mesa, fazia vamos assim, uma ruminha com a farinha, furava, molhava, né, com o caldo da comida e botava arroz porque não tinha prato suficiente, só tinha 2 pratos. Quando eu voltei, depois de já estar 2 anos morando fora, aí eu cheguei, aí a minha irmã também já tinha saído, meu irmão, minha mãe, a casa do meu pai não era mais coberta de palha, não era mais tapada de palha que é pindova, que vem do babaçu. A minha mãe já tinha mais de 1 dúzia de prato. A casa era tapada de barro. E aí, tipo assim, quando eu vi a casa dos meus pais, eu falei, caramba, legal. Mas aí, como você, eu tenho uma coisa que é a família. Minha família é tudo. Então, quando eu falo minha família, eu falo da minha tia Romana, que morava mais embaixo, eu falava do meu tio Dermir. E aí eu queria ir ver meus primos. Quando eu cheguei na casa do meu tio, aí eu vi uma cena que, tempo depois, fez eu contar para um filho de um patrão meu como se fosse uma aventura, um conto de fada. Uhum. Aconteceu uma mágica. O cachorro passou pelo meio da parede. Aí tu vai me dizer, Nélia, o que isso tudo tem a ver com empreendedorismo? Porque foi aí que veio a coisa de eu querer me... Porque quando eu vi aquele cachorro passar pela parede da casa do meu tio, eu percebi que a vida do meu tio não tinha mudado. E aí me veio o primeiro questionamento. Eu não quero só que a minha vida mude, a do meu pai e da minha mãe. Eu quero que a vida da minha família melhore. Quando as pessoas perguntam hoje para mim... Aí veio o propósito, né? Nélia, você está na sustentabilidade? Eu falo, eu não estou na sustentabilidade pela sustentabilidade. Eu estou pela humanidade. Tudo do Babaçu começou por causa da minha família. Era a pobreza que a minha família vivia que eu queria mudar. Então eu comecei, desde aquele dia, a perguntar o que tinha na minha terra que podia mudar isso. O que podia mudar a vida, não só a minha, mas do meu tio, da minha tia, das minhas primas. Eu chegava, eu estava com uma sandália mais legal, eu estava com o cabelo, mas as minhas primas continuavam. E eu queria para a minha família. Então eu falo o seguinte assim, hoje, depois de 25 anos, que foram, hoje faz 20, agora em 2025, faz 25 anos que eu comecei a fazer esse quebra-cabeça, que é o projeto Babaçu, que é hoje, o objetivo era esse. É por isso que eu falo assim, eu não faço caridade, eu faço negócios que dê oportunidade. Eu estava ali buscando uma saída, Beta, eu queria algo que pudesse melhorar a vida da minha família. Então, eu comecei a fazer, isso ficou na minha cabeça e eu observava que Rio de Janeiro, São Paulo, eu via como é que essa cidade se movimentava, as pessoas, tinha algo que fazia São Paulo, a gente que mora na Baixada Maranhense, ou em qualquer outro lugar do Maranhão, a gente pensava, cara, quando eu fizer 17 anos, eu tenho uma prima que mora em São Paulo, ela trabalha em casa de família, eu vou pedir para ela arranjar um emprego para mim. Ótimo. Gente, assim,
No Rio de Janeiro também. Então, assim, isso era uma coisa. Eu tenho uma amiga que é igual uma irmã para mim, a Célia. Gente, a gente trazia as primas, os primos, a gente arranjava emprego. E era assim que a gente tentava ajudar. Mas eu percebi que isso não era o suficiente. Por que não era o suficiente? Porque eu percebi que a gente vendia um conto de fada mentirosa. Porque quando as minhas primas me viu arrumada, mas quando a gente sai da nossa terra, aos 16, 17 anos, na minha época, eu vinha sem estudo porque não tinha estudo lá. Mas hoje em dia, tem um estudo lá. Uhum. Mas o jovem quer ir embora, porque ele quer melhorar de vida, ele quer sair daquela pobreza. E aí ele vem para a cidade. Então as meninas geralmente vão para casa de família, trabalhar. Que, gente, tudo que eu sou, todas as minhas oportunidades foram dadas pelas casas que eu trabalhei. E eu tenho o maior orgulho. Tanto é que as pessoas falam, Nélia, qual é o que eu sou? Antes de eu ser uma empreendedora, que eu digo hoje de sucesso, eu sou uma cozinheira. E tenho o maior orgulho de ser cozinheira. Né? E uma das melhores. Quem falou isso boa. foi Ana Maria Braga, no programa ao vivo. Roberta também fala, Rejane, Tom. Olha, gente, é muita Muito gente que boa. confirma que eu sou. E, então, isso é muito bom, mas o que acontece? A gente, quando chega na cidade, a gente mora num bairro muito longe da casa dos nossos patrões, a gente não consegue continuar os estudos, então, aquilo ali é um círculo. E eu continuava perguntando. Em 1999, todo mundo estava preocupado com o mundo vai acabar, não sei o que e tal. Eu trabalhava numa casa em São Paulo, aqui em São Paulo. Você que já morou em São Paulo muitos anos, você sabe que em São Paulo nós temos uns bairros que concentra muita colônia judaica. E eu trabalhava com uma família judaica, no bairro do Pacaembu. E nesse dia, nessa cozinha, eu descobri que existe uma coisa chamada cozinha, eu falo caché, mas diz que é coche. O que é isso? É que dentro dessa tradição judaica não se mistura leite animal com carne e com algumas coisas. Às vezes a casa tem a pia, a louça, tudo separado. Eles pediram para mim fazer um estrogonofe e me deram algo para substituir o creme de leite. Quando eu fiz aquilo tudo, que eu provei, eu falei, cara, que negócio ruim. Mas ali, Deus me deu o primeiro insight. Porque sabe essa coisa que hoje é tão chique a gente falar? Conhecimentos ancestrais, né? Que a gente aprendeu lá atrás. Eu fui daquela cozinha maravilhosa em Pacaembu, eu parei lá na Santa Eulália, eu vi a tacuruba da minha mãe, o fogão de lenha dela, e eu vi o caldeirão de ferro dela, aquele. Antigo. E eu vi no fundo os pedaços de frango. Eu pude ver a textura, eu pude sentir o sabor. Eu falei, leite de babaçu tem o mesmo sabor que creme de leite. Sério? E aí eu falei, é possível fazer creme de leite de babaçu? E na hora a Beta foi assim, eu falei, negócio, eu faço creme de leite. Por quê? Maranhão tem 8 milhões de hectares de florestas de babaçu. Então eu falei, o que tem no Maranhão? Babaçu. Eu faço creme de leite de babaçu lá na Santa Eulália, que eu pensava na Santa Eulália, eu não falava no Maranhão, eu falava no meu povoado, vendo para a colônia judaica, eu crio um emprego, eu levo melhoria. Então, eu peguei, liguei para minha mãe naquela época, os 1999, 2000, o celular ratinho. Então o babaçu veio em 99, né? 1999, é o que eu falo. Eu achei que tinha vindo por agora. Não, há 5 anos atrás, foi quando eu falei, agora é a hora de eu fazer isso. Entendi. Porque eu levei 19 anos, e nesses 19 anos, isso estava aqui na minha cabeça, mas nesses 19 anos eu fui juntando várias outras. Porque, tipo assim, em 1999 eu falei, aí eu liguei para minha mãe, que a gente ligava lá na Santa Eulália, tinha um orelhão. Orelhão. Aquele orelhão que lá no interior do Maranhão era assim, dia de domingo, e ficava bem perto do comércio, era aquela fila. Aí, telefone para Rosa de Dedaca. Aí, Rosa, agora é tua vez. Era assim. Assim, né? Legal. E aí eu liguei para minha mãe e pedi para ela mandar para mim o babaçu. Ela mandou, eu fiz e fui toda eufórica para mostrar para minha patroa. E ela falou, Nélia, eu não posso experimentar. Eu falei, por quê? Ela falou, Nélia,
A gente, para comer um produto, a gente tem que ter se liberado pelo rabino. Porque tudo é uma coisa muito... Você tinha que pedir permissão para o rabino. Exatamente. O rabino tinha que dizer que ele aprovava aquele produto e tudo mais. Resumindo, ela falou, mas tem uma coisa. Eu tenho uma amiga minha que não é, e eu vou pedir para ela experimentar, porque a amiga dela, quando experimentou, eu fui na casa dessa amiga, e a amiga dela falou, Nélia, se eu não tivesse visto você fazer, eu jurava que isso era creme de leite. Aí ela falou assim, agora você tem que fazer, pegar a liberação. Aí eu falei, isso não vai dar. Então, a vida tocou, mas aquilo sempre na minha cabeça. Então, eu já descobri que creme de leite podia ser feito de babaçu, mesmo de uma forma caseira, isso ficou lá. Depois, eu fui trabalhar com o Vinícius Rodrigues, e o Vinícius Rodrigues tinha me falado como é que funcionava o mercado financeiro. Por que se no Maranhão tivesse chovendo muito, nesse ano, o agronegócio que a gente fala, agronegócio, mas essa roça ia dar muito milho, mas se lá em BH tivesse sido ruim, então, se eu comprasse toda aquela safra lá e para depois vender isso em BH, eu ganhava. Então, ele mais ou menos me mostrou. Eu estou traduzindo da forma que é mais popular. Mas é como a gente vê a cotação do ouro. Mas é assim que a gente gosta de entender mesmo. Não gosto de nada complicado. Mas o que acontece? Quando eu digo que a gente tem que aproveitar as oportunidades, eu aprendi isso com o Vinícius, eu passei a me interessar, ele recebia o jornal do Valor, meu patrão lia, depois eu pegava, lia e ia ler. Ela lendo. Eu sempre gostei muito de ver Fantástico, ver jornalismo. E tô ali. Enquanto isso, eu ajudava a minha família trabalhando, cozinhando, sendo cozinheira, fazendo eventos. Fazendo evento é como assim, a Nélia cozinha bem, vou contratar a Nélia para fazer um jantar para mim, eu ganhava meu extra, ia mantendo a minha vida e tocando a minha vida. E nessas coisas aqui em São Paulo, eu acabei depois... Quando eu saí do Vinícius, já fui trabalhar numa casa para ser governanta. Aí já me contrataram como governanta, porque aí eu já tinha aquela coisa. A Nélia é uma pessoa muito organizada, a Nélia ela é muito prestativa, porque na casa que eu era cozinheira, se tivesse que olhar as crianças, eu olhava, eu não tinha esse negócio, eu sou a cozinheira e pronto. Não. Está precisando ir lá fazer. Então, e aí me contrataram. Eu fui contratada para ser cozinheira de Maria Bonomi, no Murumbim. E toquei minha vida. Depois, a Maria Bonomi, ela era casada e ela se separou. E eu falei, meu Deus, que situação, não quero ficar nem com um nem com o outro. E essa Maria Bonomi fez uma festa, e nessa festa a convidada era Ana Maria Braga. Nossa. E eu estou falando uma coisa para você, eu sempre, não falei para você que eu sempre, era meu estado, o que tinha no Maranhão, então era assim, eu sempre que eu tinha a oportunidade de mostrar as coisas do Maranhão, eu mostrava. E aí eu resolvi fazer, que por sinal é uma fruta do Maranhão que eu detesto, mas... é do Maranhão, então eu quero, se as pessoas gostam. Eu tinha trazido o cupuaçu. Eu amo cupuaçu. Pois é. Amo. Gente, tipo assim, a maioria das pessoas... A maioria das pessoas... Bati do Maranhão, meu colaborador que tá aqui, nosso time. Assim, a maioria dos maranhenses ama, mas eu sou uma maranhense, assim, eu amo, eu gosto, mas eu trouxe o cupuaçu, era governanta na casa, fui fazer a sobremesa e fiz. A Maria ia fazer o cenário da peça da Tacília de Amaral. Então teve aquela festa lá, com muita gente e tudo, e eu fiz, aí eu botei a sobremesa. A Ana Maria Braga foi lá, foi assim que começou uma parceria de trabalho, e hoje, de uma grande amizade que eu tenho, graças, assim, um presente de Deus. Hoje ela costuma dizer que ela tem muito orgulho de ser minha amiga, e eu também tenho muito, a gente acabou virando uma amizade. Foi uma patroa, começamos com nos conhecemos nesse dia, depois eu fui trabalhar para ela como cozinheira, e isso acabou virando uma amizade que permanece até hoje, vai durar enquanto Deus nos dê vida, e vai ser muitos anos. Amém. E aí ela pegou uma colher e botou na boca. E eu estava lá no cantinho. Mas eu percebi que, como ela não gostava de cupuaçu. E aí eu comecei a rir, eu tive uma crise de riso, e naquele momento nosso olhar se cruzou. E eu comecei a rir, eu peguei um guardanapo e falei para ela, você não gosta de cupuaçu, né? Ela falou. E a gente riu, e naquela hora ela falou assim, você tem um sorriso muito bonito, eu gostaria de ter alguém com esse sorriso trabalhando comigo. Nossa. E foi assim que começou, e a gente conversou um pouco, e aí depois ela falou assim, a Adriana, que trabalhava com ela, da armação, falou assim, olha, eu queria muito, não, pega o telefone dela e tal, pegou, e a Leida, que é grande amiga dela também. Quando aconteceu isso, que elas se separaram, a Maria se separou da esposa, eu falei assim, cara,
resolvi ligar para aquele número que ela tinha me dado. E a resposta que eu recebi depois foi quando eu poderia começar. Aí eu fui trabalhar com a Ana Maria Braga. Quando eu fui trabalhar com a Ana Maria Braga, eu tive uma grande virada na minha vida. Um dia a Ana falou que queria que eu fizesse o programa com ela. Eu falei, ela, não, eu quero. Ela falou assim, eu quero que você, Nélia, eu vou fazer um programa e eu quero que você participe. E eu fiz. E na hora, ela disse, eu falei o seguinte assim, olha só, Beta, durante anos eu dizia assim, que era como se eu dissesse assim, eu fui formada em Harvard. E anos depois, eu estava em Harvard recebendo um prêmio. Com ela, né? E ela junto e com você. ela. Gente, isso aqui é a coisa mais impressionante. E o que é mais incrível, Beta? Como Deus é maravilhoso. Isso foi coisas que aconteceu, você fala assim, gente, mas aquelas coisas que só Deus para fazer. E eu falava assim para as pessoas, porque no dia que, no programa ao vivo, na que estava lá, eu falava assim, olha, eu quero apresentar para você, a Ana, ela tem uma coisa que ela não me chama de Nelinha, ela chama de Nelis. Ela fala diferente de todo mundo. Ela fala assim, gente, eu queria falar pra você, a Nelis, ela é minha cozinheira, mas ela cozinha melhor do que muito chefe de cozinha que eu conheço. Então, você ter o presente. Uma pessoa que tem uma autoridade dessa, né? Da autoridade dela, da Ana Maria Braga dizer isso, então o que o Brasil inteiro entendeu e o mundo? Caramba, essa mulher é uma cozinheira. E isso, Beta, era assim, realmente meu currículo mudou. Então as pessoas... Autoridade, então, né? assim, várias pessoas me chamavam. Então eu passei a ganhar muito mais, porque as pessoas me chamavam para fazer recepção, essas coisas todas. E eu trabalhei com a Ana durante quase 5 anos. Isso virou uma amizade, assim, uma coisa assim. A Ana, ela me deu muitas oportunidades. Eu tive a oportunidade de aprender com grandes chefes. Então, se eu já cozinhava bem com as oportunidades... Nélia, olha, fulano quer dar um curso, você não quer ir lá ver? Vai lá ver. E ela também, assim, muita coisa, me ensinou muita coisa, me ajudou muita coisa e passou. Trabalhei com a Ana depois. E aí, lembra? Isso aí, eu trabalhei com a Ana em 2003. Lembro, fazia quanto tempo que eu tinha tido a ideia do creme de leite? Desde 99, né? Exatamente. Continuei. Depois disso, saí da Ana, porque precisei voltar para o Rio de Janeiro, pedi para sair. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, a primeira casa que eu fui contratada foi na casa de Carlos Mariano Bittencourt. Carlos Mariano Bittencourt era um banqueiro da Bahia, infelizmente está com Deus, num bom lugar há 5 anos, um homem que, caramba, prestou muito serviço para o Brasil. Mas o que? Eu continuava com aquela coisa de o que tinha aquilo ali. O que pode fazer no Maranhão para acontecer? E conversando com o doutor Carlos, falando do Maranhão, que minha família estava lá, que tinha terra, mas não queria produzir alguma coisa. Ele falou assim, Nélia, meu filho, Bruno, inventou que mato dá dinheiro. Ele falou exatamente isso. Eu falei assim, mato dá dinheiro? Se você tiver uma propriedade, mesmo que ela não esteja acontecendo nada, ela pode ser extremamente valorizada. Ele agora, inclusive, ele está saindo da sociedade, do banco e tudo, e está indo investir. Ele vai plantar mato. Vai plantar mais de 100 mil hectares de floresta atlântica, não sei o quê, na Bahia e tudo mais. Eu fiquei curiosa. Como é que mato dá dinheiro? Mais uma vez, Beta, fui tentar conhecer. Mas ali, Beta, eu estava fazendo essas coisas, mas ao mesmo tempo, gente, eu estava ali fazendo meu serviço. Porque eu tinha meus filhos. O boleto não para. O boleto não para. Não para mesmo. E eu ali continuando. Descobri sobre carbono, sustentabilidade e tal, passou. Quando eu voltei para o Rio, porque saí da Ana, precisei voltar para o Rio, minha filha resolveu casar, tinha um filho menor, preciso voltar para o Rio. Trabalhei com o doutor Carlos falou isso. Depois de trabalhar com o doutor Carlos, saí do doutor Carlos. Um belo dia, acabei parando na casa de Jardim Matarazzo. Aí eu tava aí nessa fase. E tem a Mara. E eu lembro exatamente a minha irmã falando assim, nossa, Beta, o Jaime contratou a cozinheira da Ana Maria Braga. Porque o Jaime sempre foi uma pessoa muito exigente, né, pra comer, assim, ele gosta de coisa boa. E aí ele tava ali batalhando com as cozinheiras que não faziam o que ele queria. Então ele chegava do trabalho, ele queria ter... né, sentar na mesa e comer algo que ele gosta. Ele é requintado para comer. E cozinha também exigente, bem, né? cozinha muito bem. Exatamente. E aí a minha irmã falou, nossa, a cozinheira da Ana Maria Braga vai estar aqui. Eu falei, nossa, vocês estão chiques demais, vou comer aqui todo dia agora. Era quase assim, né?
E aí é que eu falo assim, Beta, as pessoas têm que entender uma coisa. A gente tem que todos os dias, isso não é clichê, e eu acho que mais do que nunca a humanidade precisa prestar atenção nisso. A gente tem que todos os dias, primeira coisa, sempre agradecer a Deus. E segunda coisa, não pensar só na gente. Quando a gente quer, se a gente quer o bem pra gente, a gente tem que seguir aquilo que está escrito na Bíblia. Amar-me uns aos outros como a si próprio. A gente nunca vai conseguir amar todo mundo igual a gente ama nossos filhos, nossos maridos. E tudo bem, porque Deus sabe que nós não somos perfeitos. Mas a gente tem que se preocupar com os outros, sabe? A gente... Porque isso fez com que Deus fosse, aos poucos, botando as pessoas, me levando para os caminhos. E esses caminhos só é possível você chegar quando você está sempre observando e acreditando em Deus. E sempre pedindo, Senhor, me ajude, me mostre o caminho a seguir. Isso é muito. Então, eu parei no Jaime. Aí você vê só, como que, olha da onde eu comecei, as voltas que eu dei, eu parei na casa do Jaime. E hoje, eu, Jaime, Rodrigo, criamos um projeto, chama Kitá Reflita, Palma Matarazzo, que hoje é uma referência no mundo sobre sustentabilidade e a nova cadeia do Babaçu. Nessa chegada minha da casa do Jaime, trabalhando como cozinheira com ele, para Tânia, para Maísa, acabou acontecendo que depois isso virou uma amizade, que hoje permanece. Conheci você, conheci o Tom e várias outras pessoas, que essa amizade continua até hoje. E o que aconteceu? Eu, em 2019, não neste mesmo lugar que nós estamos, mas neste mesmo prédio, que é a cidade de Matarazzo, o Jaime me convidou e falou para mim, Nélia, eu quero que tu conheça uma pessoa. Ele tem uma coisa muito parecida com você. Eu falei, o que é, Jaime? Ele falou assim, tudo teu Maranhão. Eu falo o seguinte, melhor país é o meu, melhor estado é o meu, melhor município é o meu, melhor povoado é o meu. No Maranhão a gente tem um ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, meu filho, que é melhor o meu, né? É o meu. Farinha pouca. É meu pirão primeiro. Então, tipo assim, não, é meu país, é meu estado, é meu município, é meu povoado. E ele falou, então, e esse, cara, é um empresário que ele tem muita, ele fala do Brasil, que o Brasil é isso, que tudo é isso, e ele está fazendo um lugar onde que o protagonista são os produtos brasileiros, é o Brasil é a grande estrela desse empreendimento. E eu venho. E aí, a gente sentou, depois fomos almoçar. E aí, quando a comida chegou na mesa, foi a grande chave da virada. Ele falou assim, tudo aqui na cidade de Matarazzo, todos serão beneficiados, desde quem produz lá na ponta ao consumidor aqui. Legal. Quando eu saí desse encontro, a Cíntia, que trabalha com o Alex, me deu o telefone na hora de como tudo isto aqui ia funcionar. Eu pedi na saída, mas na mesma hora eu pensei, eis a hora de fazer creme de leite de babaçu. Por quê, Beta? A gente sabe a força do empreendedorismo da colônia judaica. Um lugar como esse aqui ia ter todo tipo de clientes. Mas aí havia acontecido uma grande coisa. Era 2019. Nós estávamos passando por uma pandemia, o mundo estava, mas existia coisas que o mundo era uma regra. Sustentabilidade não era uma tendência, era uma questão de sobrevivência. E aí, Beta, eu falo que a coisa mais importante do empreendedorismo é tu está empreendendo, quem é teu cliente, quem vai comprar? Por isso que eu disse, eu crio negócios. Mas em 2019, você sabe quem era meu cliente do leite do babaçu? Todos alérgicos à lactose. Ah, com certeza. Os veganos não era apenas a colônia judaica.
Os leites vegetais, como você tem que falar, plant-based, todo mundo usava, pelo menos 2 vezes na semana. O mercado estava... Beta, Todo mundo buscando saúde, todo né? mundo Tudo buscando mais. saúde, todo mundo querendo sustentabilidade. As empresas, as grandes marcas, elas estavam em busca de dizer, eu sou sustentável. Elas estavam precisando da transformação. Bom, eu preciso transformar, nem que seja 10%. Existe uma coisa que eu falo muito para a gente que está dentro da sustentabilidade. Beta, eu sou uma pessoa que eu sou da sustentabilidade. É aí que eu crio as coisas da minha empresa, de tudo, presto serviço para outras empresas, mas existe uma coisa. Eu acredito que agronegócio, indústrias, nós temos que andar passo a passo juntos. Uhum. Beta, a gente não vai acabar com o plástico em 100 anos. Nós levamos 500 para chegar aqui, mas a gente pode começar a ir retornando. É todo mundo lado a lado, se dando mão. Tudo que nós fizemos, desculpa, nós não queríamos prejudicar o planeta nem a nós mesmos. Ação, reação, nós não sabíamos, mas agora a gente sabe. Mas há um caminho, e se todos estiverem unidos, melhor. Vai ser muito bom. Este país foi feito de lavradores e hoje nós somos o agronegócio. Cada um, por exemplo, uma pessoa que é muito importante na tua vida, um grande amigo meu, Crânio Pratense, ele é referência, né? Quando se fala em reciclagem animal, ele consegue pegar e fazer negócios. E é sustentabilidade, né? Sustentabilidade. As pessoas falam assim, nossa, no Clênio, né, a Pratense, eles têm um problema muito grande com a questão do odor. Porque a matéria-prima deles, por mais que tenha toda a tecnologia, sustentabilidade, eles investem muito em tecnologia. E não é um problema só da Pratense, né, da indústria dele. É um problema mundial, de todas as graxarias, porque o subproduto realmente fede, né? E até hoje não acharam essa solução, e eles buscam muita tecnologia para isso, sustentabilidade, e é um povo que é muito, que batem muito, né? Mas quando vai ver, olha só, as pessoas estão usando pasta de dente, as pessoas tomam banho, as pessoas usam shampoo, sabão em pó, loção hidratante, batom, então tudo que você está ali, que está te beneficiando no dia a dia, que está sendo ali marretada, né, pela imprensa e tudo mais, por causa do odor, tem muitos benefícios, mas está trazendo a sustentabilidade, está trazendo tanta coisa boa que as pessoas têm que se conscientizar. Tudo, nada é 100%, né, bom. Sempre vai ter um problema, gente. Mas vou falar uma coisa para você, Beta. Mas a parte boa é maior do que a ruim. Mas sabe o que acontece com os problemas? É isso que eu tento fazer no Babaçu. É porque, tipo assim, as pessoas em torno da onde acontece o processo para tudo isso reclamam do odor. Mas... Do Babaçu também não, né? Não, escuta só. Não, escuta só. Mas vamos lá. Meu amor, sabe aquele petzinho que você ama? Sim. Quando ele morre, o que acontece com ele? Isso é reação de um processo. As pessoas têm que tomar consciência que o peixe que eles vão lá comprar, que eles fazem os pratos maravilhosos nas suas casas, o que eu acho, Beta... E o que sobra, né? Escuta só, o que eu acho, Beta, que a gente precisa... Vai ficar horrível, o que eu acho que a gente tem que ter um sistema que é o que tu faz, as pessoas precisam saber mais sobre as coisas. Sabe aquele peixe, sabe aquele filé de tilápia que você comeu maravilhoso na sua casa? Pois é, você sabe, o que sobrou, o que foi descartado, a gente tenta reaproveitar todas as proteínas que estão ali, porque a gente também estamos preocupados de como alimentar os animais. Então a gente quer tudo na cadeia. Ômega 3, tudo, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você, desculpa. Infinito. Ação, reação. Meu amor, tudo tem uma reação, tudo tem. Então, gente, peraí, mas não é melhor? Mas peraí, qual... É que a gente tem que informar, é tão bonitinho, né? Ver tudo.
Você tem que O mostrar. churrasquinho foi bom ao final do dia? Foi E ótimo. tudo bem, E agora o o que lixo? sobrou lá? Você vai Aí o jogar lixo que onde? Na você porta fez- da casa da pessoa? É, Jogar no lixão? Não. Não, Ele você vai ser transforma. reciclado e ele vira seu batom, ele vira seu sabão, Isso. sua pasta de dente, seu esmalte, Não, tudo. e outra coisa, não é só isso não. Olha, ele está gerando emprego. Olha só, ele gera emprego para o cara que fabrica a pasta de dente, ele gera para quem vende a pasta de dente. É uma cadeia, que é isso. O Kleiner Patência hoje tem 2.500 colaboradores. Então, É tipo muitas assim, famílias, né? chega para esses 500 e poucos colaboradores, assim, vocês não têm dinheiro para pagar o alimento, vocês não têm para manter a casa. A gente precisa comunicar às pessoas que é isso que a gente está tentando fazer com a Reflita, é ação, reação, mostrar toda a cadeia. Então, existe um propósito, né? Exatamente. O propósito é o que leva, eu trabalhei muito tempo com agro, trabalho também, né? A Patência é nosso cliente. E assim, eu vejo que todas as pessoas que estão no agro, elas têm um propósito maior. E o propósito maior sempre é com o outro, né? Sempre é com o planeta. Mas assim, eu vejo, tem pessoas que estão lá na empresa da Patência há 50 anos, trabalhando ali. Então, assim, aí é o filho do rapaz já tá lá, tipo, a família inteira trabalha na Patência e vira uma geração. E eu vejo pelo meu sogro, pelos irmãos, eu vejo a responsabilidade. Quando bate a crise, quando bate, né? Ele tá ali, não, eu preciso batalhar por eles, porque a minha vida tá boa. Tipo, se ele pudesse, né, vou vender aqui a empresa, pronto, beijo, tchau. Não. Mas tem aquelas pessoas Tem lá. muita gente aqui que depende de mim, eu não vou. E eles vão pra guerra e vai, e enfrenta a crise, quando vai ver, tá lá se fortalecendo novamente. Então, o agro, né, o empreendedor em si, o que sustenta mesmo há 53 anos de empresa, é uma pessoa que assim, é difícil você manter, não é fácil. Então, tem que ter muita índole, tem que ter muito amor, tem que ter muita paixão, e tem que ter também muito propósito. Muito propósito. É que eu falo, amar uns aos outros como a si próprio, se preocupar com a vida dos outros. E aí, depois dessa conversa, eu falei, pronto, agora eu tenho os veganos, eu tenho os intolerantes à lactose, e eu tenho a colônia judaica aqui. Gente, começou, a gente ainda não tem o selo Caché, mas esse é um sonho, e a gente vai chegar, porque a gente vai conseguir cumprir todas as coisas, porque assim, para nós, para mim e os meus sócios compartilham desse desejo meu, porque tipo assim, foi ali que então a gente eu tenho essa coisa e eu sei que Deus vai permitir, nós vamos conseguir. Tudo, mas aí, Beta, pronto, aí eu falei, aí eu cheguei pro Jaime, o Jaime vivia me convidando para abrir um restaurante. Falei para ele, Jaime, tu sabe o trabalho que dá um restaurante? Dono de restaurante não tem folga. A gestão do restaurante é difícil. E a não ser que ele queira que o restaurante dele não seja mais. E ele fala para mim, sabe o que vai para mim? Nélia, a gente vai ter um restaurante, a gente vai conquistar a estrela Michelin. Eu falei, não é. Para Deus nada é impossível e a gente acredita em Deus. Quem sabe um dia. E batalha, passar, né? Gente? Vamos levanta esperar. A bunda e vai. A gente ainda não está abrindo um restaurante, mas quem sabe? Agora, quando a gente abrir, você já sabe. Eles querem a estrela Michelin deles. Resumindo, Beto, eu falei, essa é a hora. Aí eu cheguei pro Jaime e falei assim, Jaime, vamos abrir um negócio? Ele falou para mim, vamos. Ele, a gente vai fazer o quê? Eu falei, vamos fazer creme de leite de babaçu. Ele falou, eu topo. Ele voltou e falou, Nélia, o que é babaçu? Ele disse para mim que topava, mas sem saber o que era. Saber o que era babaçu. Já confiando em você. Mas resumindo, Beta, isso era 2019. E aí a gente começou. O Jaime estava acabando de filmar, pós-pandemia, depois de tudo ter ficado fechado. Ele tinha retomado as gravações de Passaporte para a Liberdade. Estava chegando no final. E aí estava só editando para lançar. Ele falou assim, aí a gente já tinha começado a conversar tudo. Como ia ser, eu já tinha ido no Maranhão, já tinha encontrado com o Frazão, porque eu já falou, Nélia, mas a gente tem que saber tudo. Ninguém no mundo nunca tinha feito creme de leite de babaçu. Você conseguiu chegar. Aí, já, Nélia, a gente tem que saber tudo, como é que, uma coisa é uma receita que tu fez, mas a gente precisa dos laudos científicos, tudo, como é que pode tudo isso. E aí, mas aí, quando você vai empreender, que você acha o anjo investidor, tem aquelas pessoas que dizem, você vai investir no Maranhão, Jaime, isso vai dar certo e tal.
Isso tem volume. Eu palavrinha que eu tomei ranço. Tem volume. Porque tudo que é para indústria tem que ter volume. Porque indústria, pô, você não vai investir para desenvolver uma indústria e não tem volume. Quer dizer, não tem como você produzir em longa escala. Aí já me falou, não. Aí já me falou assim, tá bom, Nélia, tu conhece a minha família, eu vou no Maranhão. Eu aproveito, conheço a tua família e vamos ver se tem babaçu. O suficiente. Sabendo que babaçu no Maranhão é a solução e não é problema. Aí já me falou assim, eu vou passar 3 dias. Eu só posso passar 3 dias. Porque eu tenho que voltar, estão editando tudo e eu tenho que estar, tudo bem. E vai lançar e tal. Já ficou 29 dias. Que isso? Quando ele chegou no Maranhão, eu nunca esqueci da cara dele e de Rodrigo. Quando eles passavam, a primeira coisa que eles se assustaram foi quando eles viram tanto verde. O Rodrigo falou assim, Nélia, eu achava que o Maranhão era seco, era... Só duna, né? Só areia. Mas você nunca falou que o Maranhão era assim, então quanto mais eu olhava. E já me chegou numa área, que hoje é a área que é a Palma Matarazzo. E ele Saiu comprando tudo. Conheço já. Ele falou assim, meu Deus, gente, ele se apaixonou. Ele falou, isso aqui é o Pantanal do Maranhão. Resumindo, ele ficou. E aí acabou comprando a Palma, que são 1.400 hectares de babaçuais, né? Enorme. E o Jaime falou, e ele já comprou pensando, Nélia, vamos fazer babaçu. Legal. E então, Beta, nesses 5 anos foram muito trabalho. Só equipe de pesquisa foram 3 para lá, para saber o bioma, saber se era possível fazer tudo. Depois de 5 anos, eu posso dizer para você que hoje nós temos 5 produtos que são extremamente importantes para a humanidade e para o planeta. Porque nós temos leite vegetal de babaçu, um creme culinário e mais 5 leites saborizados. Saborizados? Saborizados. Nós temos sabor açaí, sabor cacau, sabor mel de tiúba, que é uma abelha muito específica, mel muito específico e muito apreciado, principalmente pelos grandes chefes de cozinha. E o que aconteceu? A gente fez isso depois de passar por pesquisadores do Itaú, em Campinas. Depois de a gente fazer o primeiro teste dentro de uma planta piloto da Tetra Pak. Por quê? A gente fala assim, por quê? Porque eu já me falou uma coisa, quando a gente chegar no mercado, as pessoas vão entender que é o produto e que nós estamos levando um produto de qualidade. E depois disso, depois que a gente conseguiu ir na Tetra Pak, eu me lembro que quando a gente foi fazer o teste lá... A gente vê esses selos, né, assim, isso. Como leiga, né, por exemplo, eu vejo aqueles selos, você não entende a importância que é, a conquista que é para vocês. Exatamente. Né, para o empreendedor conseguir. O empreendedor. São detalhes e muito importante. E que isso faz com que os seus clientes confiem. Esse produto aqui é um produto que está aqui dentro. Então, sabe os rigor que essas empresas, para elas liberar o teste, elas primeiro vejam tudo para depois, não, ok, tá aqui, o produto está pronto para você levar. Então, tudo tem uma regra, um tempo a cumprir. Então, isso dá aquele crédito, né, para o produto. E quando depois a gente já está com o produto aqui na mão, na caixinha, a gente já me falou, agora é hora da gente buscar os parceiros. Quem vai colocar isso ali? Existe uma coisa. Beta, o que eu sou? Uma cozinheira de primeira linha. De primeira linha. E também sou criadora. Eu consigo olhar para a natureza e pensar, pô, isto com isto, pode dar isso. Eu não tenho confiança, tipo assim, consigo fazer essas transformações. O Jaime é um dos maiores diretores de TV, de cinema do nosso país, com reconhecimento internacional. Sim. Certo? O Rodrigo também é um publicitário, conhecido principalmente pelos grandes comerciais que faz. Mas, Beta, no nosso caso, a gente precisava de mais do que isso. A gente colocar na prateleira, né? Colocar na prateleira, e você precisa ter parceiros que tenham essa expertise. E foi aí que uma pessoa chegou até a gente, a Dani Scala, que é uma pessoa que é uma advogada, mas que também, além de fazer um trabalho incrível na área social do mundo inteiro, muito engajada com isso, ela nos apresentou. Aqui em São Paulo tem uma startup, naquele que eles falam assim, a turma da Faria Lima.
Marcos Faria Line. Você sabe, né? De São Paulo aqui, ela nos apresentou essa startup, que é a Polvo Lab. A Polvo Lab tem toda essa expertise, que está acostumada a botar, né, grandes produtos. E a Polvo Lab, a fundadora dela, é a Gabi Marques, que é uma que vem do mercado financeiro, desse mundo aí, corporativo, e a pessoa que nós podemos dizer uma das descendentes, herdeira do Abílio Diniz. Quando eu digo herdeira, é herdeira da habilidade, que foi a família que praticamente inventou o supermercado no Brasil. E nós chegamos, a startup é dela. E é um supermercado diferente, né? Acho que hoje o Pão de Açúcar, ele ele é um high ticket, né? Isso. Então ele é bem selecionado, Bem selecionado, né? bem selecionado. Eu acho que hoje o controle, eu acho que nem para ter, mas foi a família que criou isso. Foi eles que trouxeram, depois eles aderiram para outros negócios, né? Mas resumindo, a gente chegou a deles. Hoje, esse nosso produto vegetal, né? Hoje a gente tem essa parceria com a Polvo Lab, né? E também temos uma parceria com a Tial, uma empresa, por sinal, da tua terra. Minas Gerais. Das Minas Gerais. Então, que em outubro chega no mercado, depois de passar por todos que tem que passar. Então, foi chegando mais gente. Sabe aquela coisa que eu falo? Você, para fazer as coisas, você precisa de mais mão. E você já tem o produto, por exemplo, chega já com o produto para mostrar para a pessoa provar? Sim, sim. Hoje a gente já tem um produto, tipo assim, pessoas... Eu queria provar a gente é muito... Assim, nós somos muito sortudo, muito abençoado por Deus. Então, até hoje, tipo assim, a gente pode dizer, por exemplo, chefes de cozinha como os Alex Atala, Bela Gil, todos já experimentaram esse produto e falaram assim, gente, tá bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, a gente pode dizer isso. Aqui mesmo, na Cidade Natal, nós fizemos uma degustação onde a gente mostrou como o estrogonofe, hambúrguer de babaçu, pudim, tudo que esse leite. E as crianças, que lógico que você tem que fazer mais na verdade é 1 ano, mas nós fizemos 18 meses de partilheira. O que é partilheira? Fizemos o produto e começamos a distribuir, quando a gente já tinha o aval de empresas como a Tetra Pak, que esse produto está apto para o consumo. A gente começou a apresentar para vários chefes de cozinhas, começamos a apresentar para nossos amigos, para os filhos dos nossos amigos, e começamos a testar o produto. Graças a Deus. E já está no produto. Sim. Vocês têm infoproduto já? Vocês estão vendendo pela internet? Não. Tipo, já posso adquirir Não, mas a partir do dia, no máximo, dia 20 de outubro, você vai poder, porque vai estar no mercado, e a gente chega no mercado com um produto incrível e com uma marca maravilhosa que pertence hoje à Tial, que adquiriu, que é a marca do bem, né? E se Deus quiser, até outubro nós vamos ter no mercado Babaçu do Bem, que é nosso leite. Logo depois nós vamos fazendo um lançamento atrás do outro, que vai ser leite, o creme vegetal, os leites saborizados. Então vocês vão poder comprar para seus filhos, para vocês. E logo em seguida, a gente, hoje, como eu falei, a Reflita, ela tem o leite, o creme de leite que foi desenvolvido por mim, e faz parte do house de produtos da Reflita. A gente criou uma madeira sustentável, pensando no mercado imobiliário e também no mercado da construção civil, porque a gente quer, vamos fazer impacto, as portas, é sustentável, madeira sem derribar uma árvore. Isso é infinito, exatamente, né? Tipo, as possibilidades. A gente desenvolveu o primeiro canudo, que pode dizer assim, o canudo mais sustentável do planeta, feito de folha de babaçu, que a gente quer ocupar. Se a gente ocupar só o mercado da rede McDonald's, a gente já está feliz, mas a gente para o mundo todo. Ela pensa muito baixo, por isso que ela está conquistando tudo, gente, é só. Então, tipo assim, então a gente tem esses produtos, mas a gente tem um produto, Beta, que é a nossa menina dos nossos olhos, a gente sabe que é a maior bênção da gente, porque eu sei que você é uma pessoa que extremamente acredita em Deus, e eu estava assistindo um programa e de repente eu vi a cena dos Médicos Sem Fronteira. E aí eu vi quando eles abrem aquele sachê e dão para as crianças. E eu, durante muito tempo, durante 5 anos, tipo assim, a vida do empreendedor, a gente precisa ter muitos suportes. E entre o suporte deles é ter uma rede que mostre o nosso trabalho para chegar até as pessoas, que é a parte que você faz, tentando hoje com esse teu espaço, mostrando as pessoas que são protagonistas, pessoas que estão fazendo coisas que tenham impacto bom
na vida das pessoas, que é bom para tudo, para os negócios, para tudo. Mas também, o que acontece assim, eu precisei durante um tempo assim, eu tive que hackear tudo que o Babaçu fazia, porque no começo as pessoas diziam, Babaçu é só óleo, Babaçu, e o que eu precisei fazer? Não tem volume, e tudo isso, eu como empreendedora, eu tinha que provar que tinha. Uhum. E isso eu usei muitos mecanismos, e um dos mecanismos que eu usei foi hackear o que existe no mundo que tem a matéria-prima que vem do Babaçu. E aí foi que eu... Gigante. Aí foi aí que eu tive as maiores surpresas do mundo. Uma pessoa, professor, nesse mundo de buscar apoio nas redes, existe uma coisa que eu vou revelar aqui agora que muitas pessoas não sabem, e eu sei que você não sabe, porque eu acho que ele nunca falou isso para ninguém, mas uma das pessoas que me apoiou muito e que fez uma coisa por mim, que um dia, mas eu só posso dizer o seguinte assim, o crânio quiabo abriu, me deu uma ajuda assim de uma coisa assim que assim, eu eternamente serei grata a ele. Então, o crânio, quando você falou que ele se preocupa com as pessoas, um dia eu recebi um telefonema dele, uma mensagem. E ele me dando os parabéns. Você não sabe o que significa para uma empreendedora, e não foi só isso que ele fez por mim. Ele fez mesmo coisas de me ajudar, quando eu falo é me ajudar mesmo. Mas teve uma coisa que ele fez, que ele ligou para mim e disse assim, Nélia, eu estou muito orgulhosa de você, parabéns. Porque ele viu que o que eu tinha feito, que ele estava vendo ali nas redes que eu tinha feito, ele falou, Nélia, isso é assim, as pessoas ainda não perceberam o que tu está fazendo, o quanto é incrível. Mas eu precisava provar que Babaçu realmente era esse potencial e que ele poderia agregar todas as indústrias. Uhum. Porque vamos supor, as indústrias hoje, a indústria da bebida, ela precisa de carvão. Imagina a indústria da bebida, a Ambev poder dizer, todos os carvão usados nos filtros é um carvão ativado, o melhor do planeta, e tem uma coisa, eu não derribo uma árvore para isso. E o crânio falou para mim da preocupação das caldeiras das indústrias, que precisam de energia e de energia limpa, e que o Babaçu pode dar isso para as indústrias. Olha. Então o que eu falo para você é o seguinte, assim, como assim? Não, peraí, uma energia limpa, sim. O Babaçu... Eles usam hoje isso na patência, energia limpa, né? O Babaçu, ele é tão bom, mas tão bom, que até a fumaça dele, você condensa e vira um produto que para você fazer produção de soja, de tudo, é tipo assim, é um melhor fertilizante. Então o Babaçu, até a fumaça, quando você usa o endocarpo dele para fazer o carvão ativado, até a fumaça dele vira produtos assim, que no mercado vale fortunas. Então, resumindo, eu precisava provar que o Babaçu era essa potência. Uhum. Então, para fazer isso, eu precisava hackear. Então, o que era hackear? Eu, uma vez vendo um filme, eu percebi que Pablo Escobar, o maior narcotraficante do mundo, foi preso e condenado como o maior narcotraficante sem ser pego com uma tonelada de droga. Uhum. Al Capone foi preso como o maior criminoso de bebidas ilegais, mas não foi pego fazendo a bebida. Ele foi pego como? A riqueza do Al Capone, e Pablo Escobar por causa dos produtos que circulavam, que ele conectava, que só servia para refino de droga, de tudo. Então ele estava ligado. Então, ele delegava, né? Por isso provaram. Administrava. Então olha só, eu sou empreendedor. Tinha que estar preocupado se a receita do creme de leite ia dar certo. Tinha que estar preocupada se tinha volume. E eu tinha que estar preocupada para provar que tinha volume. Então, assim, a vida do empreendedor... É difícil. Você tem que ir no Babaçu, já que eu estava querendo inovar uma cadeia, querendo fazer coisas que ninguém nunca tinha feito, aí era mais complicado, porque aí eu tinha que provar tudo. E aí eu falei, o Maranhão é o estado que mais produz Babaçu no planeta. Em segundo lugar, Piauí. Em terceiro, Tocantins. Eu descobri que a empresa que fazia carvão ativado estava em Tocantins. Eu falei, se eu descobrir quantas toneladas dia ele roda na indústria dele, eu vou poder dizer que tem volume no Maranhão. Beleza.
parti para tentar ter uma reunião com o dono da Taubasa, uma empresa que tem 70 anos de mercado. Uau. Isso todo mundo dizendo que Babaçu não valia desde os anos 80, que ninguém queria saber do Babaçu. Eu falei, finalmente consegui uma reunião com ele. Fui para Tocantins de carro, fui para Imperatriz de avião, de lá para Tocantins, fui em Tocatinópolis, que é lá que funciona a Taubasa. Cheguei lá. Primeira coisa, eu falei para ele, ele falou, eu queria conhecer a tua indústria. Ele marcou a reunião no domingo. Depois eu entendi. Quando eu cheguei, ele falou, Nelinha, só não posso te mostrar a indústria porque hoje é domingo, está fechada. Cara, eu não queria que eu fosse ver a indústria dele, que, graças a Deus, é gigante, vai continuar gigante e coisa. E eu fui direta. Falei assim, eu gostaria de te perguntar, quantas toneladas a dia você roda de Babaçu aqui? Ele sorriu, falou, Nélia, eu não vou te dizer isso, mas eu estou impressionado com as coisas que você... Bem movimentado. E o mais importante, ele descobriu que o setor que eu estava desenvolvendo não tinha nada a ver com ele. Falou, ela não é minha concorrente. Chegar aqui ainda, pedir conselho, cara de pau. Ele falou assim, mas eu tenho uma concorrer comigo ainda. Mas eu tenho uma informação para te dar. Eu sou a maior empresa de carvão ativado da América Latina. Não era do Brasil, Beta, era da América Latina. Eu falei, então, pedi para ele responder de novo. Falei, você é o quê? A maior empresa de carvão ativado da América Latina. Ok. Eu falei, beleza. Aí muito simples. Se ele, que está na terceira região produtora de Babaçu, é número 1 de carvão ativado da América Latina, e a matéria-prima é carvão, alguém daí encher meu saco se o Maranhão tinha volume de Babaçu, não, já que o Maranhão é o número 1. A minha resposta estava respondida. Mas aí, Beta, eu descobri outras coisas. Nestlé, Natura, todos usavam. Só que fala óleo mineral, mas não diz óleo mineral de Babaçu. Apenas em 2024, a Natura botou o primeiro produto dizendo, uma linha infantil, olha, infantil, que produto para criança, né, dizendo que tinha Babaçu. Então, resumindo, Beta, eu tinha todas, Nestlé, Natura, todo mundo. E em 2023, meu passaporte foi carimbado, porque a JBS, a maior empresa de proteína animal do planeta, disse, dentro da bioeconomia brasileira, os produtos mais potentes, açaí, cacau e Babaçu. Então tá aí, milionária. Não estou, mas vou ficar. Porque gente, o Babaçu realmente tem esse potencial. E acima de tudo, Beta, tem esses produtos todos, mas como eu ia falar para você, lembra da cena do Médicos Sem Fronteira? Eu vi e perguntei, eu não queria dar protagonismo ao Babaçu? Eu queria saber se podia fazer um sachê de combate à desnutrição infantil usando o Babaçu. E quando eu vi a cor, eu achei que eu poderia fazer com mesocarpo, que é uma parte muito nutriente de uma farinha do Babaçu. Mas quando eu fui pesquisar como era feito as TPU que existia no mundo, que a primeira foi feita por uma empresa francesa, uma das primeiros cuidados que se tinha que tomar era quanto menos água, melhor. Porque água no produto poderia fazer o produto perecer muito rápido. E esse produto é jogado, então não podia ter água. Eu já sabia que não podia fazer. Mas quando eu descobri também a empresa que tinha feito, a primeira coisa que eu falei, eu jamais vou fazer um sachê de Babaçu. Porque o que essa empresa fazia era tão bonito, era tão humano, era tão decente, que eu me sentiria mal em fazer um produto concorrente. Porque a cada 2 minutos no mundo morre uma criança de desnutrição infantil. Então essa empresa já estava fazendo e eu deixei isso para lá. Mas quando que eu falo, o que a gente tem que sempre que se voltar para Deus? Quando Deus determina uma coisa, pode ser na vida do empreendedor, pode ser na vida dos protagonistas do momento, que cada época, cada década existe as pessoas que são protagonistas, as pessoas que estão fazendo pela humanidade. Deus diz lá, ó, essa aqui, eu vou te dar esse caminho para tu seguir. Eu falei, não vou fazer isso. Mas aí eu estava vendo Instagram. E tem no Instagram um vídeo da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz que ela pegou uma menina na Rua das Índias, levou para o desabrigo dela. Ela estava falando do problema da fome no mundo, o quanto a gente tinha que se preocupar com esse assunto. E que ela levou para o desabrigo dela e deu um pão para a menina.
E quando a menina estava comendo, ela fala como ela fala em inglês, ela diz, ela percebeu que a menina fazia croque, croque, que a menina estava comendo em migalhas. E ela perguntou para ela por quê. Ela respondeu para a madre que ela tinha medo. Ela perguntou medo de quê? Ela falou que tinha medo do pão acabar. E quando eu vi aquela cena, eu perguntei, o que se passa na mãe de uma cabeça? Na cabeça de uma mãe, quer dizer. Pode ser em Palmeirândia, pode ser no povoado de Santa Eulália, pode ser na África. Quando a ONU vai embora, deixando aquele sachê. O que vai ser do meu filho quando isso acabar? E eu vi aquela cena daquele avião subindo. Naquele momento eu falei, eu vou fazer um sachê de babaçu. E nós vamos combater fome no mundo como ninguém nunca fez. Que quando nós levar o sachê para o imediato, nós vamos levar as amêndoas do babaçu. E vamos dizer, se vocês conseguirem fazer germinar, aqui tem 100, se vocês conseguirem germinar 40, quando essas plantas tiver 2 anos, vocês vão poder fazer casas e se proteger. Mas como você garante isso, Nélia? Eu fui criada numa casa dessas. Uhum. Então eu sei que a pindola faz isso. Com a folha delas, vocês vão poder picar e vão poder criar cabras, porque meu pai fazia isso. Ele cortava a folha da pindola e dava para a cabra. E quando essa planta chegar na fase adulta, ela vai botar um fruto. E desse fruto, a primeira camada é uma fibra. E você pode queimar e ela já espanta os insetos, as moscas. E aí você chega no mesocarpo. E com ela é comida para homem, crianças, mulheres, porque vai se fazer um creme. E depois vocês vão quebrar. E vai ter uma amêndoa lá dentro. Dessa amêndoa vocês fazem leite para dar para criança, para adulto. Mas do endocarpo, que é a parte dura, vocês vão queimar ela. E ela vai virar um carvão. Vocês vão fazer com a folha da pindoba um cofo, um cesto. Vocês vão botar terra, vocês vão botar carvão e vão botar terra. E todas as águas sujas que vocês acharem em volta, quando vocês botar lá em cima, ela vai sair branquinha lá embaixo. E vocês vão dizer, mas não está contaminada? O carvão vai ferver essa água. Então isso é uma forma de você combater fome do imediato e no futuro. Mesmo nas regiões mais difíceis. Porque, mesmo de uma forma, com um machado, uma mancepa, como se tira a amêndoa do babaçu, você pode chegar em todos os produtos. E isso é combater fome do seguinte. Passei aqui há 7 anos atrás, mas eu deixei uma esperança. Então aquela mãe saberia que ela podia até ficar com medo, mas de repente os netos dela não passariam pelo que o filho dela estava passando. Isso é uma forma da gente combater fome no mundo inteiro. E aí eu falei, agora eu vou tentar fazer um sachê de babaçu. Porque e você fez o sachê. E graças a Deus fizemos esse sachê com uma parceria da Embrapa e muita pesquisa. E se Deus quiser, um dia eu vou estar sentada com você e a gente vai poder mostrar para o mundo. Ser uma patagonista, Beta, a gente tem que entender que a gente não pode simplesmente dizer eu vou ser patagonista. Porque patagonista é uma coisa que ela vai acontecendo dentro do que o que você pode dizer, eu vou fazer algo que seja bom para mim e para os outros. E pode ser isso que te leve ao patagonismo. Se eu me tornei uma patagonista, se as pessoas hoje podem me reconhecer como que eu sou uma protagonista, como eu já fui reconhecida como está entre as 140 mulheres que são liderança, mas a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Se você está aqui hoje, não foi porque você escreveu e disse que ia ser assim, não. Você tinha uma coisa que tu tinha certeza, que tu queria fazer uma coisa, você queria fazer para você ter condições de ajudar os que são importantes na tua vida, porque você queria conseguir uma situação financeira melhor, porque você quer pegar pessoas e fazer com que o trabalho delas seja reconhecido, e você foi achando a tua forma. Isso as pessoas têm que entender, no meu ver, para você se tornar. É isso. Eu acho que assim, você se tornar protagonista, às vezes a pessoa não é empreendedora.
Isso. Mas ela se torna protagonista pelo que ela é. Isso. Pela diferença que ela faz na vida. Uma mãe de família, por exemplo, que não trabalha, que ela tá ali cuidando dos filhos. Tira ela da casa pra você ver. A casa cai. Então, assim, protagonista é o sentido que você faz na vida do próximo, né? E eu admiro muito. Eu falo assim, a gente tá aqui num canto de empreendedoras, como é que você fala? Colocando aquela semente, né? Como colocar a semente do babaçu para o próximo. Mas eu acho que o protagonista, tenho certeza que o protagonista, ele é muito mais. Muito. O protagonista é o propósito. As pessoas, tem mães, tem mulheres que não trabalham, que elas não nasceram com a veia empreendedora, mas que elas estão plantando sementes na vida de tanta gente, dos filhos, dos maridos. Sem elas não seria capaz, assim, não a estrutura que elas dão para tantos protagonistas. Então, ela é protagonista. E assim, e tudo, eu sempre tenho uma frase que fala, cada um no seu canto, sofrendo no seu tanto. Nunca ache que a sua vida é melhor ou pior do que a do outro, porque todo mundo tem seus problemas e todo mundo tem as suas conquistas, né, os seus desafios. Então, ai, nossa, você pegou um voo para ir lá no Tocantins, pegou um ônibus, pegou tudo para chegar para fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta. Entendeu? Então, existe o corre das pessoas, existe a dificuldade. Eu conheço as dificuldades da Nélia, sempre estive perto. Ela conhece as minhas, da minha família, né? Porque nós somos muito amigas. Então, assim, todo mundo nunca acha que você é pior do que o outro, ou que o outro é pior que você. Gente, todo mundo tem o seu propósito, o seu destino. Mas não faça, eu não gosto, assim, porque eu tenho pavor de vitimismo. Nossa! Não, isso aí nós somos nunca, iguais, sabe? Tipo assim, nunca se vitimize, porque isso é imperdoável. Até para as consequências que vão vir da sua vida, né? Sim, sim. Se você tem a raça, se você acredita, olha só, a Nélia tá aqui um exemplo, desde 99, ela tá com a ideia, hoje ela tá com um pacote na mão para falar assim, olha, eu realizei meu sonho. Mas para isso ela teve que mudar muita coisa, teve que andar muito, viajar muito, né? Chorar muito, se desesperar muito, mas para falar assim, eu quero, eu consigo e eu vou. Né? A bênção vem, por exemplo, Deus, ele não mandou para Davi, não, tudo certo, não, mandou Golias, vai lá, derrube Golias para você conseguir a bênção. E sempre é isso, né, na vida. Então, são histórias que precisam ser mostradas, precisam ser contadas, como a sua, que motivam eu e outras pessoas que estão aí nos assistindo hoje. Eu agradeço muito, Nélia, você é uma aula, eu quase assim, eu nem falo, né, gente, acho que todo mundo aí, você que tá também aí do outro lado, a gente tem que escutar mesmo, saber escutar, é um dom. Sim. Né? E como a gente aprende escutando, Beta? Sim, não é porque eu tô aqui entrevistando que eu preciso estar falando, não, eu tô aqui para te escutar, para eu aprender, e eu saí muito motivada, eu tenho certeza que hoje eu tô com o meu ecossistema, que é o meu negócio, o Grupo Bemaus, a minha empresa. Nós estamos aqui na cidade de Matarazzo, no estúdio do Ricardo Almeida, aqui com a Nelinha, e eu tenho certeza do meu propósito, né? Que é levar autoridade, levar informação de verdade, com conteúdos para os profissionais da saúde, para a sociedade também, para que elas possam se informar com verdadeiras informações, e dando autoridade para muitos profissionais que são maravilhosos e que estão perdendo espaço hoje com pessoas que não têm tanto discernimento como eles, né? Sim. Então a gente está aqui realmente abraçando os profissionais da saúde e os protagonistas também abraçando os empreendedores e fazendo eu cada vez mais crescer e acreditar no meu propósito, nos meus sonhos. E você é uma dessas pedrinhas que estão aqui agora, ó, dessa joia que está aqui me dando essa força e motivando muitas outras mulheres. Muito obrigada, Nélia. Não, eu que tenho que agradecer, Beta, eu te agradecer e te pedir para que Deus continue abençoando você e tudo. E assim, você falou uma coisa muito certa. É verdade, a pessoa às vezes, não estou empreendendo, não, você é patrão. Às vezes, todo mundo precisa de ter, todo mundo, na verdade, tem isso que você falou mesmo, de ser protagonista e ali. Não, mas eu não sou. É assim, é só você observar o que você está fazendo, o quanto você está ajudando. Se valorize. Se valorize. Tem que se valorizar e, tipo assim, não.
Deus está aí, eu vou, e não achar sempre, ai, coitadinha de mim, porque não, gente, é como eu falo o seguinte, assim, uma coisa que eu sempre falo, sim, olha, nasci lá no Maranhão, gente, Maranhão, o estado mais pobre do Brasil, filha de uma quebradeira de coco, uma mulher que não sabe ler nem escrever, um pai. Mas olha só, e hoje eu estou aqui. Por quê? Primeiramente, porque eu tive pais maravilhosos que queriam sempre que eu aprendesse. E segunda coisa, porque eu não. Cada oportunidade que Deus me deu, cada casa que eu cheguei, as pessoas estavam ali, eu era grata, eu nunca fiquei, ai, porque eu sou pobre, ai, porque eu sou negra, ai, porque. Gente, todo mundo tem seu começo. Quem é bilionário, milionário, classe média. E não foi à toa, não, Gente, todo o mundo pessoal batalhou, não acontece do dia para noite, né, Beta? Então, Muito obrigada. obrigada, Nélia. Foi um prazer estar aqui com você, ter essa manhã aqui com você na cidade de Matarazzo, conversando com você, te ver. Fazia tempo que a gente não se via, foi muito bom. E participar desse teu quadro, gente, obrigada. Maravilhoso. Eu acho que você está aqui para tentar levar, né, para as pessoas informação e também saber como as outras pessoas chegar até elas, cada um no seu espaço, né, e mostrando o que tem para oferecer. Quem quiser encontrar Nelinha Matarazzo nas redes sociais, é só entrar lá no Instagram, ó, tá aqui embaixo. Nelinha do Babaçu, é isso? Isso, Nelinha do Babaçu. A rainha do Babaçu. Pois é. Tá aí no Instagram, vocês podem se informar, podem mandar mensagens, que ela responde e tudo mais. Respondem. Assim, pessoas conectadas pode mudar o mundo, né? O Jaime fala isso, e eu digo que a melhor forma de combater a desigualdade é fazendo conexões e criando oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade. Aqui, ó, conexão e oportunidade. Conexão e oportunidade. Já vai estar nas prateleiras, hein? Babaçu do bem pra vocês. Sim. Muito obrigada, protagonista. Ai, você, meu amor, também é protagonista. Obrigada. Imagina, obrigada.